Boa tarde a todas e a todos, sejam muito bem-vindos à terceira e última palestra remota do Colóquio Internacional Infâncias em Jogo, Especular o Presente, um colóquio que se realiza em parceria entre os programas de pós-graduação de Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC do Rio, o programa de Ciências da Literatura da UFRJ, e o programa de pós-graduação em Estudos de Literatura da UF, que é a nossa anfitriã aqui nesses encontros online. Como vocês sabem, o colóquio aconteceu de forma presencial no campus da PUC do Rio no mês passado, nos dias 15 e 16 de maio, ao longo de 2 dias de programação efervescente, sempre com a casa cheia, muitos debates, as falas todas ficaram gravadas, e elas estão disponíveis para quem quiser acessar no canal do YouTube do Departamento de Letras da PUC do Rio, e lá vocês também acessam as palestras que já aconteceram de forma remota e que estão disponíveis também aqui no canal do YouTube dos Estudos da Literatura da UF. As 2 palestras remotas que aconteceram no âmbito do colóquio foram proferidas pelo professor Oswaldo Manuel Silvestre sobre ler Alice como um clássico, e também a palestra da professora Patrícia Lavelle por uma poética do balbucio da linguagem às línguas. E em breve a gente então vai receber e escutar a fala da professora Patrícia Lino, que também ficará depois disponível a palestra gravada aqui no canal do YouTube da UF e também lá na PUC Rio. Eu convido, então, todos vocês a assistirem esse material que foi produzido no colóquio, e antecipo já para todos que a gente pretende reunir todas as falas numa publicação, em um livro. Em breve a gente espera poder dar notícias a todos vocês dessa publicação. Eu me apresento muito rapidamente para quem está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou Rosana Colbines, professora do Departamento de Letras, do Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC do Rio, pesquisadora do CNPq. Coordeno esse colóquio junto à FAPERJ, Agência de Fomento, a quem agradecemos imensamente, no âmbito do edital 2023, Programa de Apoio à Organização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação no Estado do Rio de Janeiro. Agradeço, então, à FAPERJ, e um agradecimento muito caloroso a toda a comissão organizadora desse evento, Ida Alves, Flávia Trócoli, Aline Leal, Paloma Roriz, Francisco Camelo. Obrigada pela amizade, pela confiança, pela parceria que uniu os nossos 3 programas de pós-graduação da PUC do Rio, da UF e da UFRJ. Obrigada, então, a todos vocês que vieram participar desse encontro, que encerra o nosso colóquio da melhor forma possível, recebendo a poeta, professora, ensaísta Patrícia Lino, a quem agradeço muito pela generosidade em vir nos falar hoje. Eu passo a apresentar primeiro a professora Ida Alves, que vai mediar essa conversa com a Patrícia Lino. Todos vocês conhecem bem. Ida Alves é professora titular de Literatura Portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, UF. Ela é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Literatura, vice-coordenadora do Polo de Pesquisa Luso-Brasileiras, sediado no Real Gabinete Português de Leitura, e ela é também editora-chefe da revista Convergência Lusíada do Real Gabinete Português. Ela é pesquisadora bolsista do CNPq e também cientista do nosso estado da FAPERJ, pelo período de 2018 a 2023. Ida é co-líder do grupo de pesquisa Poesia e Contemporaneidade, com a Célia Pedrosa, e também do grupo Estudos de Paisagem nas Literaturas de Língua Portuguesa, com a professora Márcia Manir Feitosa, da UFMA. A professora Ida Alves coordena a plataforma Páginas Luso-Brasileiras em Movimento, e também o site Escritor Carlos de Oliveira. Ela é autora e coautora de diversos livros, capítulos, artigos em revistas acadêmicas sobre poesia portuguesa moderna e contemporânea, além também de ter publicado vários estudos de paisagem nas literaturas de língua portuguesa. Eu vou só citar
duas publicações mais recentes da Ida, O que há num nome, estudos sobre Ana Luísa Amaral, de 2023, e revistas de Poesia Brasil, Moçambique e Portugal, de 2022. Seja muito bem-vinda, Ida, muito obrigada também por ser anfitriã aqui desses encontros remotos do Colóquio. Obrigada, Rosana, obrigada pela apresentação e obrigada a todos que estão se juntando a nós aqui ao vivo para assistir. Esta realmente é a última palestra, é o encerramento do Colóquio Internacional, não é? Infâncias em Jogo. E é com muita alegria, então, vou colocar aqui na tela, enquanto Rosana ainda está conosco, vou colocar aqui na tela a nossa convidada, a nossa palestrante, não é, que vai nos dar assim realmente o fecho do nosso colóquio. Então, eu vou tirar agora a Rosana da tela, mas ela ficará aqui conosco, voltará após a exposição da Patrícia, para que nós possamos abrir, então, a conversa, o diálogo, e todos vocês que estão aqui conosco fiquem muito à vontade para perguntar, para fazer comentários, enfim, porque nós projetaremos esses comentários para que haja conversa, né? Porque o interesse realmente é encerrar o colóquio com esse diálogo entre tantas vozes, e nós que estamos em tantos lugares, né? Tem aqui Brasil, a Patrícia nos Estados Unidos, eu em Portugal, vocês aí também online, eu sei que já tem muitos colegas já assistindo, também alunos, e de diversos lugares do Brasil. Sejam realmente todos muito bem-vindos, e vou passar a fazer aqui uma apresentação muito rápida da Patrícia. Vou eu tirar a Rosana, para ela poder descansar no nosso estúdio, e estamos aqui agora, então, com Patrícia. A Patrícia Lino é agora muito conhecida entre nós, não é? Não só pelo seu trabalho, muitas vezes está no Brasil e portanto, apresentando, é sempre muito generosa em aceitar os convites para falar da sua poesia ou fazer mesmo as performances necessárias para que se possa conhecer melhor o seu trabalho. E, infelizmente, a Patrícia realmente tem tido assim, uma excelente recepção entre nós, aqueles que se interessam pelos estudos de poesia, e é sempre uma alegria, sempre um prazer poder contar com a sua colaboração. Isso nós agradecemos bastante. Vamos pensar que haja aqui alguém que não conheça ainda o trabalho da Patrícia, então eu dou algumas informações para que possam contextualizar melhor. Principalmente, Patrícia é poeta e uma artista, e vem trabalhando, naturalmente, também o seu lado acadêmico, é ensaísta, é professora da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Nós, há pouco, até estávamos dando parabéns à Patrícia, porque agora ela está no outro patamar da sua carreira acadêmica, de professora associada, efetiva, na universidade, o que é excelente. Nessa universidade, ela vem trabalhando com, naturalmente, os estudos luso-afro-brasileiros, e tanto na área da poesia, no campo da literatura, mas também com outras interfaces, não é? Principalmente o cinema. É autora de videopoemas, experiências sonoras, traduções, e já tem uma obra bastante diversificada nesse campo, né? Considerando não só os livros impressos, mas também as performances, os vídeos que ela vem produzindo. Eu cito aqui, no caso, só alguns títulos: A Ilha das Afeições, 2023, Barriga ao Alto, também 23, Aula de Música, de 22, O Kit de Sobrevivência do Descobridor Português no Mundo Anticolonial, que é de 2020, que nós temos a edição portuguesa e a edição brasileira, que é de fácil acesso, então todos que quiserem depois poderão ter
esse material. É também autora de um trabalho sobre Manuel de Barros e a poesia cínica em 2019, não é? Ela vem trabalhando, portanto, com poesia contemporânea, com intermedialidade, com cultura visual, paródias literárias e cinema, esse diálogo múltiplo entre as artes. A Patrícia tem explorado muito, tem trabalhado e tem refletido e tem feito com que seus alunos e seus, enfim, aqueles que acompanham o seu trabalho possam fazer esse deslocamento entre linguagens estéticas. Então, muito obrigada, Patrícia. Nós vamos deixar você em tela para que você possa, então, fazer a sua exposição de hoje, né? O tema que a Patrícia nos deu foi Todo o Poema é um Kindergarten. Então, nós vamos ouvi-la e depois voltamos e abrimos a conversa, não só aqui com a presença da Rosana, mas também com a presença de todos que estejam nos ouvindo aqui no canal do programa de pós-graduação Estudos de Literatura da UF, em parceria, como a Rosana já disse, com a PUC-Rio e também com a FRJ, né? Foi um colóquio que uniu essas 3 universidades, uma equipe muito animada, muito entusiasmada com o tema, e nós ficamos realmente muito contentes com os resultados dos trabalhos presenciais e online. E vamos encerrar aqui com a sua fala e com a participação do público ao final. Obrigada, Patrícia. Vou deixar você na tela. Fique completamente à vontade. A casa é sua. Obrigada. Bem, muito obrigada, Ida. Muito obrigada, Rosana, pelo convite para estar aqui. É um prazer enorme encerrar este colóquio e esta série também de palestras online. E trago-lhes hoje, sob este título tão provocador quanto geral, Todo o Poema é um Kindergarten, 5 notas reflexivas sobre a relação entre infância e a expansão do poema brasileiro durante, sobretudo, o século XX. Ou seja, o que eu vou propor hoje é a infância como uma base teórica e mais do que teórica, corporal, da expansão do poema. Quando digo a expansão, expandido, estou fazendo referência a qualquer poema que formalmente não se limita à bidimensionalidade da página ou à impressão. Por um lado, todo o poema é expandido, por outro lado, há poemas mais evidentemente expandidos que outros, e é a esses que eu me estou a referir e que me vou referir hoje, aos evidentemente expandidos, que podem ser visuais, audiovisuais, verbivocovisuais, tridimensionais, performáticos, olfativos ou até mesmo comestíveis. E vou estar usando também, vou abrir aqui o meu PDF, acho que posso, sim, vou estar usando posso usar durante a minha apresentação 4 termos diferentes, expandido, híbrido, indisciplinado, intermedial, e estarei usando os 4 como sinónimos. Eles fazem referência precisamente a essa composição que funde ou que formalmente se funde a partir de várias linguagens. E a diferença entre eles parece-me ser, sobretudo, pela minha experiência, geográfica. Nós usamos mais a palavra expandido no Brasil, usamos mais a palavra híbrido em Portugal, indisciplinado é sem dúvida a menos usada das 4 e só a vi sendo usada em Portugal, e intermedial é aquela que se usa mais na língua inglesa, por exemplo aqui nos Estados Unidos. Nota número 1.
A infância, ou a tentativa de regressar literariamente à infância, é uma das grandes bases do fazer poético brasileiro do século XX e está intimamente ligada às ideias anticoloniais de expansão e humor. É de facto possível traçar uma correspondência entre a hibridez expressiva da criança e o desenvolvimento expansivo do poema brasileiro do século XX. E fazê-lo, claro, sob a ideia decolonial da anti-hierarquia das expressões e da corporalidade. Pergunto com certa regularidade, nas minhas aulas de poesia, o que fazem as crianças primeiro? Elas olham, respondem mais vezes. Elas olham. E o desenho, uma das tarefas pelas quais as crianças costumam fascinar-se muito cedo e muito naturalmente, é uma extensão desses olhos espantados. O mesmo acontece, performaticamente, com Oswald de Andrade e seus amigos no perfeito cozinheiro das almas deste mundo. Blaise Cendrars e Tarsila do Amaral em Feuilles de Route. Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral em Pau Brasil. Vicente do Rego Monteiro em Quelques Visages de Paris. Oswald de Andrade, ele mesmo, no primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade. Jorge de Lima, no Mundo do Menino Impossível, publicado no mesmo ano, em 27, com Pagu, no álbum de Pagu, de 1929, com Julieta Bárbara, em Dia Garimpo, de 39, 10 anos depois, ou, por exemplo, com Décio Pinhatari, neste trabalho pouco estudado, chamado Osvaldo Psicografado, de 81. A inclusão do desenho no espaço tradicional do poema, o livro de poemas, destaca-se por ser, no caso especificamente brasileiro, gradual. À semelhança do projeto de Blaise Cendrars e Tarsila do Amaral em Feuilles de Route, Tarsila ilumina com ilustrações os poemas de Oswald. E aqui em Pau Brasil, apesar de esta entrada do desenho no livro de poemas ser inédita no contexto nacional, no contexto brasileiro, ela ainda é, em comparação com o que virá a seguir, tímida, no sentido em que as ilustrações, os desenhos infantis de Tarsila vão abrir as secções de Pau Brasil e vão ter o seu próprio espaço, não é? O espaço de desenho ao lado ou na frente do espaço do poema. No mesmo ano, Vicente do Rego Monteiro publica este livro, ainda muito pouco discutido, Quelques Visages de Paris, que também é muito regrado no modo de dispor graficamente o poema e o desenho. Não é tão regrado, eu diria, em termos temáticos, porque o que Vicente do Rego Monteiro faz neste livro maravilhoso é propor ficcionalmente a ida de um líder indígena até à cidade de Paris, invertendo assim a lógica do europeu encantado visita às Américas, como acontecia lá com Cendrars, por exemplo. E a estrutura tímida, ou graficamente tímida, muda um pouco depois, altera-se um pouco depois, deixa de ser tão tímida 2 anos depois, com a publicação do primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade, onde o desenho vai ocupar graficamente o espaço tradicionalmente reservado ao poema. O desenho é poema, o poema é desenho, não há diferença entre os dois, e por isso defendo sempre
olhando para este livro e para muitos outros, que a interpretação, a análise do poema depende da interpretação e da análise do desenho e vice-versa. O que sabemos nem sempre acontece, na maioria das vezes não acontece, e a prova disso talvez seja neste caso o facto de a primeira edição, que inclui todos os desenhos como a versão original deste livro de 27, só ter saído em 2018. Então, a disposição gráfica destes objetos intermediais, ou pelo menos interdisciplinares por agora, vai ficando menos tímida. Temos este livro já mencionado, O Mundo do Menino Impossível, também pouco estudado, Jorge de Lima, publicado no mesmo ano. Jorge de Lima e Osvaldo estavam a par do projeto um do outro. E Pagou, também muito pouco tímida em termos gráficos e também em termos temáticos, será a primeira mulher a fazer este exercício de escrever e desenhar ao mesmo tempo, e desenhar infantilmente, e desenhar, além do mais, o corpo da mulher, o seu próprio corpo, para contar a sua própria história. E 10 anos depois temos Julieta Bárbara, e muito influenciada por Pagou, em Dia Garimpo, desenhando também e escrevendo ao mesmo tempo. E depois, mais tarde, Décio Pinhatari, apropriando o primeiro caderno do Osvaldo, do aluno de poesia Osvaldo de Andrade, e fazendo a sua versão psicoanalítica, quase inteiramente desenhada e colorida. A graduação vai da timidez à total falta de vergonha. O que começa, por exemplo, num livro como Cocktails, de Luís Aranha, um pouco anterior, talvez contemporâneo, de Saint-Rary e Tarsila, e um pouco anterior a Pau Brasil, ou aquele que Visage de Paris. O que acontece aqui é que Luís Aranha já está mirando para fora, e já está mirando para fora da bidimensionalidade da página do livro de poemas. Ele não vai ainda incluir o desenho no miolo do livro, ele vai desenhar a capa de Cocktails, o que já indica a dimensão visual deste volume de poemas, que acredito influenciou muito Osvaldo de Andrade e também Mário de Andrade, e depois podemos debater isso no fim. E o que começa por ser essa mirada e essa vontade de desenhar e de pintar, quisera ser eu pintor, é um dos versos de Cocktails de Luís Aranha, passa então para esta inclusão assumida, mas ainda tímida, do desenho no livro de poemas, em Pau Brasil, ou em Quelque Visage de Paris, para depois virar uma coisa que já antecipa a hibridez que virá nos anos 50, com a poesia, claro, a poesia concreta. E esta perda de vergonha gradual influencia muito evidentemente a enorme lista de livros de poemas brasileiros com desenhos, são inúmeros. Influencia também projetos mais radicais, como o de Álvaro de Sá, nos anos 60 e nos anos 90, com estes dois livros, um chamado 12x9 e o outro chamado Poemics, e, claro, está na base também dos quadrinhos da já mencionada Pagou, feitos e publicados em 31, 2 anos depois da publicação do álbum de Pagou. Nota número 2. A hibridez do comportamento infantil, avesso às regras de um mundo logocêntrico, está na base da crítica lançada mais tarde por neoconcretos a concretos. Perdemos a página, anos 50, poema Verve Vocal Visual, e estamos lidando agora com objetos, poemas tridimensionais, anos 60, neoconcretismo. Logo depois de responderem
As crianças olham à pergunta que costumo fazer nas minhas aulas de poesia: o que fazem as crianças primeiro? Alguém sempre diz: elas tocam as coisas. E o interesse pelas potencialidades do toque é, sem dúvida, uma das grandes propostas da poesia neoconcreta, que, a partir dos não-objetos ou objetos relacionais de Ligia Clark, transformará a dimensão estática dos primeiros poemas concretos num processo físico de coautoria. De facto, o que acontece de modo cronológico com as investidas corporais de Lígia acontece logo depois com as investidas poético-corporais de Ferreira Goulart. Se a criança começa por tocar com a mão as coisas, o processo coautoral da poesia brasileira, evidentemente expandida, começa por sua vez e precisamente no toque e movimento da mão da leitora ou coautora. Assim como toco e movo e desdobro e corto os objetos de Lígia ou os não objetos de Lígia, toco e movo os livros-poema de Goulart e os poemas espaciais de Goulart, de Osmar Dillon, ou Ney de Sá. Esta última membro de outra vanguarda, o poema Processo, mais radical em vários sentidos do que o neoconcretismo, e de que falarei um pouco mais tarde. Se por um lado o significado do poema depende do movimento da mão coautoral, a repetição tridimensional do verbo no espaço remete-nos muito depressa para o quanto as crianças gostam de ficar repetindo, pelo simples prazer de repetir e alheias à sua suposta utilidade, as palavras. E assim como a criança prossegue no toque para jogar-se logo depois inteira nas coisas, Ferreira Goulart propõe à leitora jogar-se de corpo inteiro no interior subterrâneo do seu poema arquitetónico. O poema Enterrado, de 1959. Goulart desenha este poema, ele projeta este poema em 59. O poema é construído, de facto, no ano seguinte, em 1960, na casa do pai de Hélio Oiticica, que ajudará Goulart a concretizar, a materializar o seu desenho. E a ideia do poema Enterrado é a de construir esta estrutura arquitetónica subterrânea em que a leitora entra e, ao entrar, cruza-se com um cubo vazado, vermelho. Ela deve levantar esse cubo, espera-se dela que o levante, para encontrar um cubo verde, menor, também vazado, que ela levantará também para encontrar um cubo menor ainda, branco, ao girar esse cubo branco, ler a palavra rejuvenesça, que é quase uma ordem, não é? Rejuvenesça. Sabemos, pelo documentário de Zelito Viana, de 1996, sobre Ferreira Goulart, que os neoconcretos foram inaugurar, Goulart chamou, não é, toda a comitiva neoconcreta para inaugurar este poema em 1960, estava tudo preparado, lá na Pequena Gávea, no Rio de Janeiro, e nesse dia, infelizmente, conta Goulart no documentário, muitos anos mais tarde, choveu muito, e quando chegaram ao poema Enterrado, o poema Enterrado estava inundado e, diz Goulart, os cubos boiavam e tudo se destruiu. Goulart, quando está a ser filmado e contando esta história, está rodeado de algumas pessoas que nós, espectadoras, não vemos e que riem ao escutar a história, ao que Goulart responde muito sério, dizendo: vocês estão rindo, mas este foi o único poema
da literatura brasileira com endereço. E depois de erguer os cubos, ler Rejuvenesça, o leitor, segundo Goulart, iniciará então a recolocação dos cubos no mesmo local e modo como os encontrou. Findo esse trabalho, deve demorar-se observando o cubo vermelho, que já não é o mesmo, pois agora sabe que ele oculta o que ele oculta e guarda. Estará concluída a leitura. Para que a experiência seja plena, só vai entrar um leitor de cada vez. À semelhança da participante dos ovos relacionais de Ligia Clark e Ligia Pape, a leitora do poema enterrado regressa a uma estrutura originária para ler a única palavra do poema, rejuvenesce. E essa palavra, diz-nos Goulart, guarda uma referência direta ao corpo, nosso corpo, sujeito a um processo biológico irreversível. Está também, se pensarmos nos ovos e nos ventres maternos das Lígias, profundamente relacionada com esta ideia de voltar ao ventre, de voltar a uma origem materna, latino-americana, decolonial e, portanto, desse modo voltar a ser criança outra vez ou performar ser criança pela primeira vez. O corpo que se predispõe voltar à terra de onde veio é também o corpo que, ao rejuvenescer, reaprende a ler, e a leitura que se faz muito para lá da palavra alarga-se por dentro da experiência e do suspense que, depois dos poemas espaciais, cresce em tamanho e matéria. Por ultrapassar as medidas dos objetos neoconcretos, desenhados até à data, a sua estrutura ambiciosa está na base e no próprio desenho labiríntico de Cães de Caça, projetado um ano depois, 1961, por Hélio Oiticica, de trabalhos mais tardios e tão emblemáticos como Tropicália, ou de uma cena como aquela em que o poeta Nicolas Ber, no documentário Brasília, de 2010, desce para o fundo da terra. O gesto de enterrar, que está associado à colocação de um ou mais objetos valiosos debaixo da terra, pode ser lido, além disso, de dois modos distintos e paradoxalmente opostos. Se, por um lado, o poema se aproxima, uma vez mais, de modo lúdico e infantil, de um tesouro prestes a ser descoberto, o ambiente relacional materializa ao mesmo tempo a ironia que há em enterrar um objeto inútil e completamente avesso a deixas capitalistas. Impossível não lembrar, aliás, Sol Lewitt, que, 8 anos depois, performaria Buried Cube Containing an Object of Importance but Little Value, depois de escrever o seu manifesto Paragraphs on Conceptual Art, no qual, à semelhança dos neoconcretos, insiste no desaparecimento da autora como forma de reabilitar e incluir a leitora no espaço experimental da obra. Ou tão simplesmente materializa o poema enterrado a infantilidade que há em achar que o inútil é valioso. Pouquíssimas são as coisas, sabemos bem, tão valiosas como aquelas que enterrávamos na infância. Nota número 3. Não por acaso, logo depois das criações coautorais neoconcretas, os membros do poema Processo vão propor o primeiro poema comestível da América Latina. A vanguarda, o poema Processo, em termos semióticos mais radical do Brasil, organizou na Feira de Arte de Recife,
de 1970, que reuniu cerca de 5.000 pessoas, uma performance coletiva, no mínimo, surpreendente. O poema, desta vez Um Pão de 2 metros, foi comido coletivamente por muitas das que participavam como artistas ou coautoras no evento. Como a nota do dia 7 de abril do Jornal do Brasil relata, e cito, o Pão Poema Processo mostrava cartazes que diziam Poema Pão feito por grupo de boa viagem de parceria com os padeiros. E esta obra de arte foi boicotada pela gloriosa Fundação Bienal de São Paulo. Além de uma declaração política, geográfica, que se impõe perante as proibições do regime militar e descentraliza ao mesmo tempo o crédito do sistema de validação paulistano, há algo de fundamental na ideia por detrás do Pão Poema Processo. A composição abole por completo a codificação alfabética ao transformar-se em algo comestível e indiferenciado do corpo, da autora ou coautora. O princípio antropofágico do Pão Poema Processo foi precedido por poemas matemáticos incomestíveis, do argentino Edgardo Antônio Vigo, mas ainda não eram comestíveis, por Canibalismo, de Ligia Clark, e influenciou, evidentemente, os trabalhos de Álvaro do Sá, Poemas Comestíveis, uma performance de 67, Regina Silveira, Biscoito Arte, Anabela Geiger, O Pão Nosso de Cada Dia, Artur Barrio, um português naturalizado brasileiro, Livro de Carne, 79, Bartolomé Ferrando, de Espanha, com Menu, 88, e Grupo Escombros, argentino, com a sua caixa de Pisa de poesia concreta. O gesto leva às últimas consequências tanto o desejo infantil de trazer à boca as coisas, quanto a materialidade do poema concreto. Se por um lado, à semelhança do Pão de 2 metros, Álvaro do Sá e Bartolomé Ferrando comem em termos literais a palavra, e Artur Barrio faz literalmente um livro de carne, o poema adapta-se por outro à forma das coisas ou dos recipientes das coisas que se podem trazer à boca. Latas de conserva, biscoitos, um saco de papel e o próprio pão, ou uma caixa de pizza. Adicionalmente, a possibilidade de produzir de modo contínuo latas de conserva, biscoitos, sacos de papel ou caixas de pizza amplia não só a dimensão seriada e massificante do poema, tão corriqueiro como um biscoito entre centenas de biscoitos, mas também identifica na composição poética um objeto que surge com o único propósito de desaparecer. Comido ou jogado futuramente no lixo, o poema comestível subverte, ao decompor-se, a ilusão da posterioridade. A exploração do cheiro, do sabor e da textura amplia também a questão sensorial levantada até aqui pelos modernistas, pela poesia concreta e pelo poema espacial neoconcreto, e permite-me, na verdade, ordenar, porque a expansão do poema corresponde cronologicamente à expansão das faculdades do corpo, os sentidos trabalhados pelas vanguardas, ou, se preferirmos, a hierarquia de expressões estabelecida pela inclinação logocêntrica do poema ocidental. E vemos que, à medida que o poema brasileiro do século XX se vai expandindo, vemos que essa expansão
corresponde à expansão gradual e ordenada das faculdades do corpo. E vai por esta ordem: começa pelo olho, o desenho, depois vai para o ouvido, passa para a mão, a entrada da mão da leitora, dessa coautora que vai mover o poema, vira muito depressa corpo, o corpo da leitora que entra no poema enterrado, por exemplo, e logo depois a questão do paladar, da boca, né, do poema comestível, e ainda em 2011 a questão do olfato, que é a última a surgir e que está na base de um livro objeto de poemas, Aroma Poetry, de Eduardo Cac, poeta, artista carioca, que é um objeto muito interessante porque eu só posso lê-lo cheirando. Eu tenho de cheirar cada página para avançar na leitura. E obviamente um objeto como este levanta muitas questões, e uma das questões é como analiso o cheiro. Nota 4. A ação de comer o poema segue-se coerentemente à ação de ser o poema digerido. A criança é sempre o que ela deseja ser. Como acontece logo depois, em, por exemplo, este poema objeto de Luís Passos, poeta argentino, ao lado de Edgardo António Bigo, que já foi mencionado aqui, que acontece também nesta poema performance de Luís Passos. Luís Passos faleceu o ano passado e até ao fim da vida se definiu como poeta. Como aqui, Letícia Parente, marca registrada, poema performance de 75. Como neste livro não verbal, que não contém palavras, fruto de uma colaboração entre Ivaldo Granato e o mexicano Ulises Carrión, onde vemos o corpo de Ivaldo Granato movendo-se à medida que avançamos na leitura, e o poema é o próprio corpo de Ivaldo. Ou aqui, neste poema performance de Bartolomé Ferrando, ou nestas duas performances, aliás, uma chamada Poema Visual e a outra chamada Poema Sonoro. Estão ambas disponíveis no YouTube. Recomendo-lhes muito o trabalho de Bartolomé Ferrando. E, como aqui, na conhecida performance, ou poema performance Poesia Viva, de 77, que depois da publicação final do movimento do poema Processo, assinalou no dia 14 de março os 10 anos do início da vanguarda. E, finalmente, estas são algumas das variações que estes corpos que viraram poema em Poesia Viva podem também formar. E, finalmente, poema de Leonora de Barros. E vou deter-me aqui mais um pouco neste poema em particular. Fotografado por Fabiana de Barros, o acentuadamente erótico poema é composto por 6 fotogramas e desenrola-se cinematograficamente em close-up, desde a boca aberta da própria Leonora até às hastes de uma máquina de escrever. Como repara Omar Khoury, a língua que começa por tocar provocadoramente as teclas das letras da máquina, desenha durante os fotogramas 2, 3, 4 e 5 um triângulo apontado para baixo que logo se inverte de modo completo na última das fotografias. O que significa, portanto, o encontro da língua com a máquina,
é excitada, arrepiada. Posso, em primeiro lugar, descrever poema como a versão material do confronto entre a escrita ou o sistema alfabético e o sistema alfabético latino, representados pela máquina de escrever inanimada e a fala corporalizada pelo órgão animado. E defender logo depois que, ao atiçar fisicamente a sistematização opressora da escrita, a oralidade escapa à regra e ao registro. Posso, inclusive, afirmar que o poema existe ao mesmo tempo em tudo o que escapa, sensorial, múltiplo, endiabrado e no pouco que fica. E vejo, um pequeno à parte, além dessa provocação, que é essa língua que lamba as teclas da máquina, além dessa provocação, vejo aquilo que pode ser o iriçar, no último dos fotogramas, o iriçar dos pelos púbicos ou até uma ereção, se quisermos, dependendo da interpretação. E esta questão da provocação endiabrada faz-me pensar, eu pensava ontem, num texto em que Baudelaire diz que não há nada mais endiabrado, não há nada mais diabólico do que as crianças. E vou deixar essa ideia no ar. Nota 5, trata-se, no fundo, de uma enorme brincadeira. Assim como desenham antes de escrever, as crianças também tocam e comem e cheiram as coisas para não entender as coisas. Por essa razão, do mesmo modo que ampara os livros de poemas com desenhos, a infância ou a ideia do regresso à infância decolonizada e coletiva da nação também perpassa desde os ventres metafóricos de Ligia Clark até ao regresso gulariano do corpo todo à terra, estes não objetos tridimensionais anticapitalistas. Ao desobedecer às leis do sistema alfabético e profundamente avesso ao sucesso individual e corporativo do autor, o poema-processo distingue-se por trazer duas enormes questões para este debate sobre o fazer infantil do poema. A dos poemas comestíveis, radicalização direta da tridimensionalidade dos poemas espaciais neoconcretos e a materialização do desejo infantil de levar as coisas à boca. O poema ganha 3 dimensões, é digerível e entranha-se no corpo, e a questão do poema corpo, que carrega o alfabeto e prediz o que atiça as normas da escrita e da categorização. Muito obrigada. Eu acho, Ida, que não estamos escutando o seu microfone. Não, agora já coloquei o som. Vou remover aqui os seus slides. A Rosana pode voltar também. Nós não sabíamos o teor da sua apresentação, né? Nós tínhamos... isso é bom também, porque causa um certo impacto também. Eu acho que isso faz com que nós não tenhamos assim, uma previsão, né, daquilo, um ordenamento, vamos dizer assim, daquilo que vai ser apresentado. Eu achei assim, muitíssimo interessante esse modo como você abordou essa questão na poesia, no contexto da poesia brasileira, né, unindo essa ideia do poema, desenho e as suas variações e transformações, não é, ao longo esse trajeto que você fez, nesse jogo também de romper uma tradição logocêntrica, como você disse, e a opressão da escrita, não é? Daí a sua perspectiva decolonial em relação a esse trabalho.
E aí eu pergunto, quer dizer, você examina isso no contexto brasileiro, nos mostra vários objetos e, portanto, e no tempo e até hoje, né, contemporâneo, né, objeto contemporâneo, portanto, uma prática, uma opção de trabalho cada vez mais diversificada a respeito disso. Aí eu te pergunto, no espaço luso e no espaço afro, já que você trabalha com essas três, como você vê essa possibilidade, esses trajetos? Há realmente, mas porque nós temos, por exemplo, no espaço luso, nós temos, por exemplo, Alberto Pimenta, né, fazendo determinadas performances e trabalhando com essa questão da opressão e a tradição logocêntrica. Não sei também se você terá no percurso afro esse detido, também não sei, pode ser que não, não é? Quer dizer, foi uma curiosidade de ver se nós estamos pensando em uma tradição logocêntrica e normalmente coloca-se o espaço europeu como esta tradição logocêntrica, então o trabalho feito, por exemplo, na Europa e no campo luso, né, porque nós estamos aqui no luso afro-brasileiro, há impossibilidade no campo luso de fazer esse tipo de trajeto, porque a demanda é muito diferente, não é? Como é que você vê esse jogo? Me provocou muitas coisas, porque, por exemplo, eu vou expor, depois a Rosana pega a palavra, você vai pegar a palavra também, porque eu fiquei pensando, por exemplo, né, quando você começou com a questão da criança, do desenho, aí eu me lembrei, por exemplo, o caso no campo luso, né, no campo português, por exemplo, Afonso Duarte, um poeta lá dos anos 30, fazendo os trabalhos com os desenhos infantis, fazendo todo um levantamento até etnográfico e uma libertação do imaginário e propondo novas relações até de ensino, não é? E contato com a arte através dos desenhos infantis. Penso logo imediatamente também no outro escritor, que eu acho que é fascinante para esse tipo de trabalho, que é o Cajo Oliveira, que trabalha com a questão do desenho, não dessa forma, naturalmente, mas dentro de um imaginário infantil. E temos aqui a Paloma também com Pina, quer dizer, o tema da criança, do infantil, está em muitos. O Pessoa, com a questão da criança, a Adília Lopes escrevendo lá na parede, mas o que importa, o verso do Pessoa, né? O que importa são as crianças, né? E o mais importante são as crianças. Né? Então, como é que eu gostaria de que você, que nos mostrou, para mim, então, foi muito interessante, dentro do espaço brasileiro, esse trabalho, de uma certa maneira, decolonial, como é que você vê isso no espaço luso e, se possível, no espaço afro, ao qual você tenha mais acesso ou com mais relação? Como é que você vê isso? Seria um movimento que, considerando até o neoconcreto, todos esses movimentos de vanguarda dentro do campo da língua portuguesa, né, que foi também muito pensado em diálogo com uma produção americana. Como é que, enfim, como é que você faz transbordar essas fronteiras? Bem, obrigada pela questão. É uma questão bem interessante e eu começo falando dela a partir do Brasil, porque acredito que, em termos de intermedialidade e de uma produção assumidamente expandida, o Brasil é realmente o caso mais produtivo de estudo. Não conheço, não estou a par de nenhum outro sistema literário com tantos exemplos do fazer de poemas evidentemente expandidos. E depois do Brasil eu iria para outros países latino-americanos. Iria, por exemplo, para a Argentina, que eu mencionei várias vezes, iria para o Chile, que eu não mencionei tanto, mas que tem também
vários exemplos de produção expandida, assumidamente expandida, e várias conexões com o Brasil, especificamente, e também o México, que foi um pouquinho mencionado hoje através do nome de Ulisses Carrión, que colaborou muito com, e foi muito influenciado, aliás, por Dias Pino, que eu não mencionei hoje, mas que poderia ter sido mencionado hoje também, do poema Processo. Então eu começo pelo Brasil por essa razão, porque o Brasil está, e aquilo que as vanguardas brasileiras vão propor em termos intermediais, ou híbridos, ou indisciplinados, vai de facto influenciar muitos outros sistemas, quer aqui nos Estados Unidos, quer na Europa e, sobretudo, eu diria, na América Latina. O Uruguai é outro exemplo que também poderia entrar aqui, etc, etc. Em Portugal, obviamente, a poesia, o surgimento da poesia concreta, de que eu não falei aqui, porque tentei também inverter a lógica da sua centralização habitual, a base da poesia experimental portuguesa, não é, que surge nos anos 60, é a poesia concreta. Não diria talvez a base, mas a inspiração, não é, para fazer algo experimental, intermedial, é sem dúvida o que os concretos vão propor lá nos anos 50. E isso não quer dizer que depois os poetas experimentais portugueses seguirão os princípios concretos, não vão seguir em muitos sentidos nenhum desses princípios, mas temos nomes, e talvez o Diana Atterley seja o mais óbvio, dentro dessa geração, e também com relação ao que dizias sobre o desenho, não é? Quando penso em desenho, penso na Ana, e também no Alberto Pimenta, em certo sentido, e quando penso em corpo, poema corpo, penso nele, sobretudo, em primeiro lugar. E em outros nomes também menos óbvios, como o Herberto Helder, que esteve lá também fazendo poemas visuais, que hoje são muito pouco estudados e lidos, etc. Há, obviamente, pensando um lado e o outro do oceano, há uma diferença, eu acho. Quando se vai buscar a infância, esse regresso à infância como a base de uma produção evidentemente ou assumidamente expandida, é diferente dos dois lados. Ele não tem como ser igual, parece-me. Quando eu, autora portuguesa, busco falar da infância ou me baseio no conceito de infância para escrever, performaticamente ou não, eu estou fazendo um exercício que terá de ser politicamente diferente do exercício que modernistas vão exercer lá no começo do século passado. Não tem como ser igual. Claro que vai haver semelhanças e interesses comuns, mas politicamente falando, decolonialmente falando, esse regresso individual à infância, e eu costumo dizer que esse regresso, por exemplo, de Oswald de Andrade à infância, esse regresso falso de Oswald de Andrade à infância, porque ele é um adulto desenhando como uma criança, ele nunca deixará de ser um adulto, ele é talvez a única possibilidade ou a compensação da impossibilidade de se regressar coletivamente à infância perdida da nação. Então, como eu não posso, num sentido mais prático de todos, voltar a essa origem pré-colonial coletiva da nação, eu volto enquanto indivíduo à minha própria infância, o que também é uma impossibilidade, mas eu volto lá e volto para ver as coisas, para desenhar, para tocar, para comer, para cheirar, pela primeira vez. E tudo isto, então eu diria que há pontos de contacto óbvios, mas talvez por essa razão política, acima de tudo, se possa falar de uma tradição infantil e gradual
cronológica, ela está lá, não é, o tempo todo no background do desenvolvimento expansivo, expandido do poema brasileiro, e não se possa talvez falar de uma tradição infantil e humorística, porque o humor é outro aspecto aqui fundamental de que eu não falei por falta de tempo, seria outra palestra, e talvez não se possa falar dessa tradição do lado português. Eu talvez possa falar, talvez não, posso falar de casos pontuais, como Mário Henrique Leiria, a Ana Atterley, que já mencionei, etc., mas talvez não possa falar de uma tradição infantil, humorística, de colonial do lado português. Em relação ao contexto africano, não estou a par realmente de muita, é um dos meus objetivos, é poder trabalhar esta questão, mas realmente não estou a par e não acho, assim, pelas pesquisas muito breves que fiz, que haja tanta produção também desse lado africano em língua portuguesa como há no Brasil. O Brasil é realmente um caso particular nesse aspecto. Não sei se respondi, mas... Mesmo, para a gente começar a pensar, né, nesse... Porque é a chave, essa chave decolonial que você apresentou aí, que é bastante interessante, é uma visada política, sem dúvida nenhuma, esse trajeto, né, que você nos colocou. Mas eu passo a palavra para a Rosana e depois nós temos perguntas, tá, Rosana? Temos aqui comentários e perguntas. Se quiser envolver o público, já a gente começa a escutar o que as pessoas estão falando lá de lá e depois eu entro. Tá, então tá bom. Então eu vou aqui projetar, não vou projetar os elogios, tá? As pessoas que ótimo, muito bacana, etc. No finalzinho a gente coloca. Mas vamos fazer aqui comentários que possam ampliar aqui o nosso diálogo. O primeiro é Aline Leal. Fiquei pensando mais recentemente no poemanto do Ricardo Aleixo e na forma como as crianças gostam de usar capas para se transfigurar. Esse trabalho do Ricardo é um dos trabalhos que eu analiso contexto. O que eu lhes trouxe hoje é um pequeno detalhe de um livro que escrevi sobre poesia expandida brasileira, que sairá este ano no Brasil, em novembro, pela Relicário Edições, e precisamente a seguir à análise que faço do poema de Leonora de Barros, vem o poemanto de Ricardo Aleixo, também nesse sentido do corpo que se torna poema, ou do poema que se torna corpo, a questão da infância, e a questão também desse alfabeto descodificado que escraviza, dizia Dias Pinho lá atrás, e que agora está cobrindo o corpo negro de Ricardo Aleixo nessa performance em que o que é muito interessante nesse trabalho é precisamente como aquilo que se diz sobre o corpo negro, não é? Todos os preconceitos, preconceções do corpo negro cobrem esse corpo e ao mesmo tempo são menos importantes do que o corpo, não é? Não existem sem ele. É muito fascinante assistir a esse vídeo de Aline Mota, aliás, que filma o Ricardo, para perceber como a inversão desses preconceitos sobre o corpo negro é feita pelo próprio corpo negro cobrindo-se com eles, não é? E sim, eu não sei o nome da Aline. Foi a Aline Leal, que também é a nossa colega. As capas, não é? Esse poemanto, essa capa, lembra, claro, as crianças. Não é? E eu pensei muito, quando dizia a criança é o que ela deseja ser, eu pensei muito na questão das fantasias, não é? Dos disfarces, não é? Da criança adorar sempre disfarçar-se, fantasiar-se do que ela quer ser. A Luísa Musnick, não sei se é Muniz, não sei,
Patrícia fala dos concretos. Fico pensando na relação dos poetas concretos com os poetas marginais. Ela cita o trabalho de Nicolas Ber, mas eu pensaria no Chico Alvim também, por meio do xiste. E ela completa: eu queria ouvi-la mais sobre essa relação do humor com a infância. Uhum. Bem, eu não falei muito hoje dos concretos, poderia ter falado muito deles a partir também desta questão da infância, e talvez entre as vanguardas que eu mencionei, modernista, concreta, neoconcreta, poema-processo, a dos concretos é aquela que menos obviamente se aproxima de uma ideia de infância, mas ela aproxima-se também se pensarmos nos poemas altamente codificados de Augusto de Campos, sobretudo, eu diria Augusto de Campos mais do que qualquer outro membro da poesia concreta, no sentido em que eu tenho de decifrar o poema, e estou pensando num poema como Código, de 73, de Augusto de Campos, estou pensando noutro poema como Pentahexagrama para John Cage, de 77, de Augusto de Campos. Estou pensando nesses poemas que ele chama enigmagens, e que eu tenho como leitora de decifrar. Eu não posso lê-los da maneira tradicional, logocêntrica, eu tenho de decifrar o significado deles a partir das suas dimensões visual e sonora. E é como se esses poemas de Augusto, em particular, se recolhessem. Lembram muito, eu penso muito, quando os imagino e os analiso, penso sempre muito na imagem do ouriço, não é? Esse ouriço que se recolhe, que se, enfim, e que ao recolher-se põe os espinhos para fora, não é? Esses espinhos, esses signos para fora, e se defende precisamente por um interesse pela não comunicação. Ele não está interessado em comunicar como nós, mundo ocidental, imaginamos, concebemos a comunicação. O que interessa é não comunicar. E para entender a não comunicação eu tenho que não ler, eu tenho que desler. E isso lembra muito as crianças, que nós temos muitas vezes que decifrar, que não comunicam como nós esperamos que elas comuniquem. E lembra, aliás, também os animais, não é? Que não temos, que não comunicam segundo as nossas regras de comunicação, e que nós temos muitas vezes também que decifrar em silêncio. Então eu associaria os concretos e essa parte da produção de Augusto com uma ideia de infância nesse sentido, de eu decido não comunicar, comunicando, ou comunicando, não comunicando, etc, etc. Relação dos concretos com poetas como Nicolas Ber ou Chico Alvim, não sei se é tão óbvia assim. Eu acho que, em geral, as gerações seguintes são todas influenciadas em termos positivos ou negativos pela poesia concreta, a favor ou contra. Não sei se há uma relação entre concretos, uma relação óbvia entre concretos e Nicolas Ber, bem, com Nicolas Ber sim, consigo encontrar uma relação muito óbvia, talvez pelo seu jeito condensado muitas vezes de escrever e muitas vezes visual. Com Chico Alvim, não sei, gostaria de discutir isto com a Luísa, mas definitivamente encontro no Nicolas e no Chico a questão do humor. E a questão do humor, que a Luísa também menciona depois, é central para entender a infância como base do fazer, evidentemente expandido no Brasil. Há algo de cômico quando, num contexto onde não se incluem poemas desenhos no livro de poemas, o que hoje para nós é uma coisa super normal, lá nos anos 20 não era. E quando eu faço, quando eu vejo Tarsila entrando com o desenho infantil no livro de poemas, há algo de altamente cômico nesse gesto. Há algo de tão provocador quanto cômico nesse gesto.
nesse gesto, de resto, escandaloso, porque não se incluem desenhos no livro de poemas. Há algo de muito cómico também nos desenhos infantis de Osvaldo, que são mais infantis do que os de Tarsila, porque Osvaldo não tem educação em pintura, em belas artes, não é? De facto está desenhando como desenha, e como a maioria dos adultos desenha. Se estamos numa sala e pedimos a vários adultos que desenhem, a grande maioria delas e deles vai sentir vergonha, e essa vergonha vem precisamente do facto de saberem que vão desenhar como crianças, o que me parece maravilhoso, e eu não entendo a vergonha. A beleza está aí, em desenhar como uma criança, não sendo criança. E há algo de altamente cómico também nesses desenhos de Osvaldo, que são tortos, que estão mal feitos, segundo as regras, que não comunicam comunicando, etc, etc. E esse humor parece estar sempre presente à medida que esta questão expandida se vai colocando. Há algo de muito cómico no álbum de Pagu, há algo de altamente e dolorosamente cómico às vezes no álbum de Pagu. A questão do humor volta a colocar-se em Décio, Osvaldo psicografado. O que é Osvaldo psicografado, se não uma grande piada com Osvaldo? E volta, obviamente, a colocar-se em muitas destas performances que eu mencionei, não é? Há algo de extremamente cómico em assistir, por exemplo, a Bartolomé Ferrando comendo literalmente a palavra menu. Ele abre o menu do restaurante e come a palavra menu. Então a questão do humor, da paródia ou da sátira está aqui tão presente como a questão da infância, porque ela é, a meu ver, uma ferramenta decolonial ou anticolonial. Assim como o desenho, ou melhor, assim como não é suposto incluir o desenho no livro de poemas, o livro de poemas também não é, ou não é supostamente um objeto cómico. E aqui estamos nós incluindo os dois, humor e desenho. Então parece que esta crítica política, poético-política do século XX, parece que do lado latino-americano não pode ser feita sem a dimensão humorística infantil. E isto serve para muitos outros nomes latino-americanos fora do Brasil. Parece que não há como lançar a crítica e iniciar esse processo de decolonização literário sem rir e sem desenhar e expandir o corpo. Esse corpo que, precisamente, segundo a lógica colonial, não deveria expandir-se. O que interessava era tudo o que era não corporal, não é? O mais válido era o não corporal, era o cerebral, era o invisivelmente corporal. Então, há aqui uma relação quase obrigatória, parece-me, neste processo decolonial do poema latino-americano. E também americano, vou arriscar, pensando também em vários nomes daqui dos Estados Unidos, por exemplo, altamente influenciados pelos brasileiros também. Há uma pergunta aqui, primeiro do Paulo, mas eu vou pular, Paulo, nesse momento, a sua pergunta, vou apresentar, para ir direto à consideração, a pergunta da Célia Pedrosa, porque eu acho que tem a ver mais diretamente com essa questão do expandido aqui. Diz a Célia, eu vou projetar vários momentos, porque o texto tem limite, né, aqui de projeção. A categoria, essa é a Célia Pedrosa, a categoria expandido, muito usada há algum tempo, me parece conter uma força eufórica, ligada à ampliação de limites entre linguagem, sentidos, etc. Mas parece-me necessário, e sua apresentação sugere isso em vários momentos, pensar a relação entre expansividade, infância
e crise do poético, do artista, da cultura, etc. Uhum, uhum. Sim, esta palavra, em primeiro lugar, e eu disse isso lá bem no início, muito brevemente, em primeiro lugar, dizer poema expandido coloca-nos um imenso problema, porque, como eu digo sempre e repito, todo o poema é expandido. Seja ou não completamente verbal. E depois eu digo, há poemas evidentemente expandidos, porque dentro, claro, do contexto logocêntrico eu vejo-me obrigado um pouco a separar os dois, não é? E a dizer, bem, mas todos são expandidos, mas há uns que são mais evidentemente expandidos e é desses que eu estou falando agora, não é? O ideal seria não ter de especificar, seria poder dizer simplesmente poema e ser óbvio, natural, a sua expansão. Sabemos que não é bem assim, sobretudo num contexto académico. A euforia, eu gosto muito desta palavra que a Célia usa, a euforia do expandido, faz-me pensar também numa coisa que eu ouço muito como poeta e como investigadora desta questão, que é, as pessoas dizem muito, quando eu faço performance usando imagem, som, quando eu componho, quando eu desenho, as pessoas dizem muito que eu sou moderna, sou muito moderna. E eu acho sempre muito engraçado e respondo dizendo, bem, na verdade eu sou muito antiga, porque moderno é o livro. A expansão do poema, o poema em si, como expansão, é muito mais antiga que essa ferramenta moderníssima que é o livro e que é a impressão. E a crise do poético que a Célia fala faz-me pensar também não só na crise, enfim, de identidade, de colonial, etc., que eu venho aqui mencionando, mas faz-me pensar numa crise mais geral que vem também lá das vanguardas europeias, não é? Que estavam profundamente em crise e que estão dialogando, obviamente, com todas estas questões aqui de outra maneira e também fascinadas pela possibilidade de se decolonizar ao mesmo tempo. E por isso eu trouxe, não muito, mas um pouquinho o Senraro para cá, mas poderia ter trazido muitos outros nomes que estão na base de muitos destes jogos infantis, como o Duchamp, por exemplo, que eu acho que é muito fundamental para entender Oswald de Andrade e os seus ready-mades verbais e etc. Não sei se respondo, mas há evidentemente uma crise e a resposta a essa crise, pelo menos do lado latino-americano e vanguardista europeu, não em todos os casos, mas em muitos casos, sobretudo no francês, eu diria, anda sempre de mão dada com a questão humorística e com a questão infantil. E desse lado francês ou europeu, se quisermos, também com a questão do selvagem e de toda uma nova interpretação mais positiva, com todas as suas limitações, da palavra selvagem. O incivilizado, não conhecimento, corporalidade, etc. Fez-me lembrar agora, Patrícia, quando você fala do europeu e da vanguarda, citando, mas no português, o Almada Negreiros, não é? É interessante o olhar de criança, né, de ver pela primeira vez, e, no entanto, não houve um segmento, vamos dizer assim, não houve uma continuidade, de certa maneira, do trabalho que me parece muito singular dentro da obra do Almada Negreiros. Filho, aliás, de se eu não me engano, de Cabo Verde, se eu não me engano, não é? Ele era... eu acho muito interessante até a questão do colorido, né? Depois da pintura, do desenho que ele vai utilizar, mas que é uma tradição, quer dizer, é um lugar que não continua, de certa maneira, não é? Almada Sim, é que acho que não continua, não é? Não é, pelo menos no percurso dele, no que eu consigo pensar agora, não é algo
vai ampliando, não é? É mais pontual, vai aparecendo aqui e ali, porque é, no fundo, uma questão do tempo, não é? É uma questão deste período, está em todos eles, de maneiras muito diferentes. Não acho que essa questão da infantilidade decolonial ou a reflexão sobre o selvagem, etc., etc., tem interessado tanto aos portugueses. Interessou definitivamente muito mais aos franceses. E não por acaso, os grandes diálogos que vão acontecer entre brasileiros e europeus serão entre brasileiros e franceses. Não muito portugueses, eu diria. É verdade. O Paulo, agora então, eu volto aqui à pergunta. Patrícia, esse retorno à infância é tema bastante recorrente na poesia de Adília, sobretudo em suas últimas obras. Gostaria que você falasse um pouco dessa hibridação dos poemas com fotografias. Ele continua. Haja vista que Adília é uma grande influência em sua poética, sobretudo no que diz respeito ao jogo irônico e paródico. Bem, eu costumo dizer que a Adília é uma porta de entrada para muitas mulheres portuguesas, no sentido em que ela vai fazer, não sei se algo inédito, não sei se usaria a palavra inédito, mas algo quase inédito em termos de poema e humor e identidade, claro, não é? Uma mulher que está fazendo poemas humorísticos. E não espanta, precisamente pelo que eu dizia sobre esta relação que parece ser quase obrigatória entre humor e infantilidade, humor e memória infantil, não espanta que agora, nestes últimos volumes que ela vem publicando, encontremos permanentemente fotos, não é? Fotografias dela mesma em criança, e da sua família e das mulheres que a criaram, e não espanta também que isso acompanhe um texto cada vez mais breve, sempre humorístico, eu diria, ou quase sempre humorístico, e cada vez mais, qual será a palavra? Cada vez mais, ou cada vez menos intelectual. Pela parte da Adília, acho que há pelo menos eu sinto isso quando leio estes últimos livros, é como se ela estivesse dizendo, embora em Portugal não se use essa expressão tanto, mas é como se ela estivesse dizendo, eu não estou nem aí, e é um grande não estou nem aí, e não admira que esse grande não estou nem aí para o sistema literário, o sistema de poder literário, o que preferirem, seja híbrido. E quando digo híbrido, falo também da questão humorística. E obrigada, Paulo. Olá, Paulo. E ele vem com outra pergunta, está aproveitando o momento. Em seu aula de música, para além do hibridismo entre poesia e quadrinhos, né, há uma dicção infantil no comportamento de Heracles, Miguel Manso, no professor Lino, sua própria ficcionalização. Ele pede para você falar um pouco, então, sobre isso. Bem, o livro Aula de Música é um poema em quadrinhos, não é? Eu escrevo o poema, que ocupa no Word uma página e que, transformado em quadrinhos, transforma-se em mais de 90 desenhos, o que nos diz muito sobre a linguagem dos quadrinhos, que acontece sobretudo no silêncio, que é algo que me interessa bastante. E, resumidamente, a história, o poema, baseia-se no mito antigo sobre Lino, de onde vem o meu sobrenome. O meu sobrenome vem do grego diretamente, Linos, e que é uma personagem mitológica pouco conhecida do nosso mundo. Ele era muito conhecido na Grécia, no período arcaico, muito mais conhecido que o seu irmão mais novo, Orfeu, era muito mais admirado e celebrado que Orfeu,
E, no entanto, Orfeu virou muito conhecido, a gente sabe a que personagem nos estamos referindo, a que história nos estamos referindo quando escutamos o nome, e Lino caiu um pouco no esquecimento. E Lino cai um pouco no esquecimento pela história, e esta é a minha teoria, ou pelo modo como a sua história termina. E o que acontece é que Lino, por ser tão talentoso, os gregos diziam que teria sido ele a inventar a melodia, o homem que inventou a melodia, o que me parece muito bonito, por ser tão talentoso e por ter sido o primeiro a tocar a harpa, etc., ele dava aulas de música, incluindo Orfeu, não é? Ele ensina Orfeu a tocar. E entre os seus estudantes estava Hércules. E Hércules era, como nós sabemos, muito grande, muito forte, muito trapalhão, e não conseguia tocar a harpa como Lino queria que ele tocasse. Lino vivia repreendendo Hércules, até que um dia Hércules perdeu a paciência e esmagou Lino com a harpa, não é? Ele esmaga o professor de música com a harpa. Nesse livro eu estou recontando esse mito, estou recordando, trazendo esse mito para o debate, estou jogando com o meu próprio nome, estou fazendo uma brincadeira, não é? Com o meu próprio sobrenome. Estou fazendo uma brincadeira, aliás, com o género do meu sobrenome, é um género masculino, é primeiro nome muitas vezes masculino, de muita gente, e a personagem que aparece, porque quando o professor Lino apareço eu, não é? E que me identifico como, sou um homem, uma mulher, o que é que está acontecendo. Então estou jogando com várias coisas aí. E há algo de muito infantil, sim, Paulo, tens razão, no comportamento de Hércules, não é? Que quando se zanga por ser mau estudante, esmaga o professor Lino, e há ao mesmo tempo algo de muito infantil também em querer desenhar em quadrinhos esse poema, e há algo de muito indefinível em todo esse projeto, porque eu não sei até hoje como definir esse livro, não é? Um poema em quadrinhos, como defino eu isso? E esse trabalho vem daqui, não é? Vem muito destes experimentos de Álvaro de Sá, poemas em quadrinhos sem palavras, vem muito daqui. E vem muito dessa perda da vergonha, não é? Eu não vou ter vergonha de fazer quadrinhos, porque os quadrinhos até hoje, dentro do mundo da literatura, são muitas vezes excluídos. Porquê? Porque são infantis. E, no entanto, enfim, parece-me um enorme erro excluir os quadrinhos do mundo literário, um erro crasso, e há também um gesto infantil aí, não é? Então, Paulo, é um duplo gesto infantil, se quisermos, não é? Um gesto infantil narrativo, mas também um gesto infantil autoral. Porque o que é que me fez pensar nos quadrinhos? O que é que eu gostava mais de ler quando era criança? Quadrinhos. Então eu disse a mim mesma, eu adoro desenhar, o que eu mais adorava ler eram quadrinhos, eu adoro ler quadrinhos até hoje. Porquê é que eu não faço quadrinhos? Aliás, porquê é que eu não faço poemas em quadrinhos? O Miguel Manso é também poeta, né? E nessa... Miguel é personagem, não é? O Miguel Manso é o Hércules. Ele é o personagem do livro, mas é um poeta, né? Você vê nesses poetas da sua geração, quer dizer, essa geração, estou falando aí em termos de ano de idade, né? Não geração em outro sentido, né? Esses poetas mais novos como você vê uma tendência para esse hibridismo, para esse trabalho de rompimento dessas fronteiras das linguagens, muito mais do que no passado, porque a gente está falando aqui de poetas que já estão para trás, não é? No sentido de décadas, né? Nesse mais contemporâneo, que estão aí com você, pegando a presença aí do Manso, que estão com você. Você sente hoje uma busca dessas outras linguagens, não é? Nesses poetas mais contemporâneos? Com certeza. No Brasil, não acho que é sequer uma questão, acho que é bem prática, né? Comum, é uma prática,
precisamente pelo que eu dizia, há uma tradição, então é esperado que a poeta faça várias coisas, se ocupe de várias maneiras. Em Portugal não há tanta tradição, mas há sem dúvida uma inclinação cada vez maior para essas práticas. O Miguel, por exemplo, é um bom exemplo, porque ele está interessado em performar os seus poemas, ele está interessado em desenhar, ele está interessado em fazer poemas visuais, muito também a partir da máquina de escrever. Eu já assisti, enfim, o Miguel fazer poemas visuais na máquina de escrever, que ele usa muito regularmente, dessas máquinas antigas de escrever. E outros nomes que estão fazendo projetos híbridos, como Álvaro Ceiça, Ricardo Tiago Moura, que cada vez mais optam por essa hibridez do livro de poemas, e nomes um pouco de outras gerações mais velhas, como o Fernando Aguiar, que é um poeta português bem interessante, pouco estudado em Portugal, precisamente porque é muito intermedial, e eu não acho que as pessoas tenham sabido ainda receber o Fernando, não é? E o quão importante ele é. Ele é um herdeiro claro da poesia experimental, um pouco mais jovem que os membros primeiros da poesia experimental, e que segue produzindo, e que é, aliás, mais reconhecido internacionalmente do que em Portugal, o que nos diz muito também dessa falta de tradição. Então eu acho que, sem dúvida, há uma inclinação cada vez maior, e que vai ser cada vez maior. Eu não tenho a menor dúvida de que, eventualmente, e também pela presença de tanta gente brasileira em Portugal agora, que é maravilhoso, aqui entre nós, eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer cada vez mais. Perfeito. Estamos aprendendo muita coisa. E estamos rindo mais. Estamos rindo mais. Os portugueses estão rindo mais. Agora eu passo para a Rosana, que a Rosana ficou quietinha, esperando como uma boa menina. Nada, com o ouvido alerta aqui. Não estou quieta, não, estou funcionando por dentro. Acho que eu queria só agradecer a Patrícia, porque acho que foi um fecho realmente incrível. Anotei muita coisa, mas eu acho que ao longo da conversa, né, as pessoas foram perguntando e você também foi se colocando. Queria saber mais do seu exercício, né, com relação à infância, mas eu acho que está posto, né, isso de muitas maneiras. Me interessou muitíssimo essa feição desavergonhada dos poemas, né, essa perda de vergonha, ligada talvez, né, a uma certa um certo despudor mesmo, de disposição da fisicalidade, né, do poema, seja da letra, da forma, do traço, né, do desenho, né, uma certa exposição incontida, despudorada ou diabólica, né, como você colocou lá com o Baudelaire. Né. Eu acho que isso também afasta a infância de certos clichês consensuais, né, ligado a uma certa essencialidade pura, enfim. Né, coloca nesse lugar mais pontiagudo, né, mais ferino, mais agressivo. Né? E fico também muito pensando onde isso nos deixa como leitores, né, ouvintes, espectadores desses poemas. Né? Pensar também uma outra política dos afetos, né, ligada a essa captura, né, talvez mais frontal, mais física, imediata, agressiva, né, das formas. Né? Porque isso também, eu acho, que repolitiza, né, a maneira como a gente se encontra com esses poemas. Né? Pelo menos eu tenho essa sensação quando me deparo com os seus, Patrícia. Né? É um outro lugar. Né? A questão da agressividade não foi mencionada aqui, mas há algo também de altamente agressivo nesses primeiros gestos intermediais. Sim. E muito arriscados. Né? Exatamente, o próprio gesto de antropofágico, porque essa é outra das minhas questões, não é? Assim como eu proponho que, à medida que o poema se vai expandindo ao longo do tempo, à medida que isso vai acontecendo, o corpo antropófago vai se expandindo também no sentido de colonial, o corpo infantil vai se expandindo. Essa é outra das minhas propostas, e ao expandir-se ele vai comendo
o logos, e é isso que nós vemos, não é? Se olharmos para estas vanguardas, é precisamente isso que está a acontecer. A palavra vai sendo comida, até que o poema vira corpo, não é? Não há indiferenciação entre o poema e o corpo. Enfim, há algo de muito agressivo em comer o logos, não é? Eu vou devorar o inimigo, há algo de altamente agressivo aí. Eu queria mencionar isso, né? Porque às vezes o humor fica num lugar leve, né? Febril, alegre. Sim, mas não me parece que essa dimensão mesmo anticolonial, né? Ela tem essa outra pegada. Muito mais violento que a seriedade, né? Pode ser muito mais desagradável do que qualquer postura séria. Eu lembrei, assim, não sei se você já leu esse livro, eu estou aqui com ele na cola, porque eu não tenho ele mais fisicamente, mas quando você mandou lá atrás a proposta com esse título incrível, né? Fez um burburinho ao redor do título, todo mundo interessado em saber, todo poema é um kindergarten, né? E eu lembrei desse livro que eu li há um tempão, que se chama Inventing Kindergarten. Eu não sei se você leu, de um pesquisador chamado Norman Brosterman. Estou aqui com a cola ao lado, né? E ele vai fazer uma correlação super interessante entre os artistas modernos que frequentaram o kindergarten pela primeira vez, né? Lá na segunda metade do século XIX, na virada para o XX, né? Os jardins de infância e infantis começaram a aparecer na pedagogia, e todos os blocos e as formas geométricas que foram sendo criadas, né, pelo Froebel, né, o educador alemão ali na Europa, depois se espalhou pelos Estados Unidos, e como muitos desses artistas, Paul Klee, Mondrian, Braque, enfim, né, confessadamente falam, né, que de alguma maneira a sua exploração pictórica, né, das formas geométricas, elas conversam com essa brincadeira e esse idioma infantil dos brinquedos geométricos do kindergarten, né, que era uma invenção também, né, para eles. É muito interessante também pensar, né, como artistas que não passaram por essa experiência, né, dos blocos mágicos, assim, dos blocos concretos, em sala de aula, né, enfim, produziram outros imaginários. O livro é muito interessante, assim, porque entra também na sociologia, né, enfim, na pedagogia das formas, é muito, muito bacana. Faz-me muito obrigada pela referência, vou procurar, e faz-me pensar de imediato na Neide Sá, que eu mencionei muito brevemente hoje, e que era professora, acho que de crianças, professora de artes de crianças, e grande parte dos experimentos dela são baseados ou feitos para crianças. E ela usava o que ela desenvolvia como poeta, ela usava nas aulas dela, não é? Como parece maravilhoso. E é impossível entender a Neide, o trabalho dela. Tem, aliás, um percurso muito longo de produção e muito coerente também em termos de expansão, sem entender o que é uma aula, o que é uma sala de aula, o que são as crianças. Isso é fortíssimo nela. É bacana você falar isso, né? Porque a gente costuma, assim, separar, né, a escola da arte, né? Quer dizer, entrar a escola sempre associada ao lugar do didático, né? De um certo discurso pedagogizante, estreito, e arte num espaço expansivo, livre, etc. Né? E como esses estudos, né, vão para um outro lugar, né? De fato, localizam muitas vezes, né, no espaço do jardim de infância, né, do kindergarten, da sala de aula, um espaço experimental bastante arriscado, né? E foi muito interessante na fala da Patrícia a questão do tocar, né? O que fazem as crianças, tocam, né? E esse poema, né? Os poemas que se transformam nesses espaços de afeto mesmo, de afetar, né? Afetar percepções, afetar a noção de espaços nesse próprio objeto, né? Que é o poema, né? Eu acho que esses transbordamentos de margem, né? Esse é o jogo, não é? Que o poético possibilita. Isso é muito interessante, né? E há várias questões aqui, como a questão na base de tudo isto está a questão da coletividade.
para a criança não é importante ser ela a fazer, a primeira a fazer, não há essa questão de individualidade, não é? Da autoria. E tem também, está aqui presente a questão também das massas, não é? O poema comestível que se devora, que vai para o lixo, o biscoito, do que são milhares de biscoitos, a falta de importância, que está, aliás, também na dimensão sequencial dos quadrinhos, não é? Os quadrinhos não são uma obra, são milhares de vinhetas, e nenhuma vinheta é mais importante que a outra. E claro que isto tem a ver com o século XX e com muitas outras coisas, mas há uma ideia de desimportância associada à obra e ao autor, claro, não é? A partir do momento em que eu questiono essa autoridade do autor que vem compor a obra, eu questiono também a autoridade e o sentido único da obra e do quão intocável ela é. E se nós pensarmos numa criança, quando uma criança faz um desenho, ela vem mostrar, não é? E ela vem mostrar muito orgulhosa o seu desenho. Mas se eu lhe disser assim, uau, que bonito, e se fizesse agora isto com amarelo? Ela vai e faz, e 5 minutos depois, aquele segundo desenho é o mais importante para ela. E 5 minutos depois, o terceiro desenho é o mais importante para ela. E a importância vai-se perdendo e ganhando, e é uma sequência. Nada é único para ela. Ela esquece muito rápido o desenho anterior para ir focar-se no novo, e aquele novo vai ser a coisa mais importante durante aqueles 5 minutos. Até que a desafiemos de novo e ela faça outro. Etc, etc. Olha, a Paloma fez aqui uma pergunta, Paloma também, que participa aqui do nosso grupo aqui. Patrícia, a forma... Tem várias etapas, eu vou projetar. Patrícia, a forma com a qual você traz a infância para uma dimensão fundamentalmente procedimental do corpo e suas implicações políticas é muito interessante. E gostaria de perguntar, nesse sentido, se você poderia falar um pouco mais sobre o que disse na sua primeira nota, a infância ou a tentativa de regressar literariamente à infância é uma das grandes bases do fazer poético brasileiro do século XX, pensando ao mesmo tempo em toda uma herança fortemente romântica e, portanto, europeia, dessa relação entre a criança e a figura do poeta. Bem, obrigada, Paloma. Quando eu falava da infância ou da tentativa de regressar à infância como uma das bases desse fazer poético brasileiro, eu referia-me especificamente à sequência de vanguardas intermediais do século XX brasileiro e também aos dias de hoje, se quisermos. Claro que essa relação com a infância ou da produção poética com a infância é muito mais alargada e antiga do que esse fazer intermedial do século XX. Primeiro, porque esse fazer intermedial não pertence ao século XX, ele é, como eu disse, tão antigo quanto a prática de fazer poemas. Os primeiros poemas visuais ideogramáticos datam do século III a.C., Símias de Rhodes, e provavelmente existiriam exercícios mais antigos, mas estes são os que temos connosco hoje. E tem também a ver com muitos outros movimentos. O romantismo tem essa questão, não é? O autor romântico tem essa questão, e acho que a propõe de outra maneira, não é? Porque ele tem tanto a questão da inocência e de uma inocência performada, infantil, mas tem ao mesmo tempo a questão do gênio individual, não é? Que é muito posta em causa, eu diria, por estes movimentos mais recentes do século XX. Então eu acho que a infância, pensando nesses dois grandes planetas, a infância pode ser usada de várias formas, pode ser manipulada de várias formas, porque estamos também
estivemos este tempo todo falando de manipulação, porque quando dizemos infância, estamos manipulando sempre o que é infância. Não é? Eu estou esta infância que está na base do fazer poético, intermedial brasileiro, é uma infância altamente manipulada, assim como eu acho que é a infância romântica, apesar de me ser dito a mim, leitora, que não é? Apesar de ser repetido dentro desse raciocínio romântico que esta inocência, esta inocência infantil do autor romântico seria genuína. Não sei se acredito na possibilidade de um regresso à infância genuíno, e talvez essa lição venha depois e venha da América Latina em particular, e não por acaso, onde essa infância romântica fará sentido durante muito pouco tempo e com poucos resultados, eu diria, resultados menos interessantes do que aqueles que virão um pouco mais tarde, e não por acaso também estes movimentos de que falo hoje, vanguardistas, criticam muito, e sobretudo os modernistas, né, criticavam muito precisamente os autores românticos brasileiros, porque não encontravam algo de genuíno e talvez não acreditassem realmente em algo de genuíno nessa suposta infância da nação ou individual. Não sei, Paloma, se respondo, mas podemos também continuar a discutir depois. Todas as pessoas que fizeram perguntas a você e que você respondeu, todas anotaram aqui, sim, obrigada, Patrícia. Ótimo. A Célia Pedrosa disse que queria fazer mais uma pergunta, mas ela disse que não está conseguindo escrever. Eu expliquei para ela que ela pode quebrar ou me mandar aqui pelo para mim depois, por outro lugar. Exatamente, por outro meio. Facebook, está tudo bem. Não sei se Rosana agora quer fazer mais alguma consideração, até por causa da nossa questão de tempo, né? Do horário, né? E liberar também a Patrícia. Isso, já deve estar no horário de almoço da Patrícia, de jantar da Ida. E dos compromissos. Não, eu acho que resta só a gratidão, agradecimento pela vinda, fala da Patrícia, que eu acho que produziu muitas afinidades e ressonâncias com o histórico de conversas que esse colóquio também veio tentando estimular. Só para mencionar uma pequena, né, a imagem da Lenora de Barros, né, muito forte, que você mostrou, uma das mesas do colóquio chamava-se justamente Mostrar a Língua. As mesas foram todas organizadas, né, a partir de gestos infantis, riscar a imagem, mostrar a língua, puxar o fio, todos gestos contundentes, né, em que a fisicalidade estava presente. Eu acho que, de alguma maneira, isso conversou muito com a sua perspectiva. E junto aos agradecimentos, agradecer também ao público, né, a todos vocês que acompanharam o colóquio ao longo de maio e agora junho, e reforçar, né, para que vocês revisitem essas falas todas que estão armazenadas e disponíveis gratuitamente aqui no YouTube dos Estudos de Literatura da UF, e também espelhadas no YouTube do Departamento de Letras. Agradecer novamente os 3 programas de pós-graduação, a UFRJ, a PUC-Rio e UF. É muito bom a gente poder entrelaçar esses 3 programas, essas 3 universidades, né, também em amizade, em confiança, em calor, e poder ter a Patrícia Lima aqui na roda hoje foi... Poder contar com essas vozes todas. Né? Foi muito interessante, né, Rosana? E a nossa primeira conferência foi sobre a Alice, né? Alice no País, o Oswaldo Silvestre. Tudo está gravado. Eu acho que foi muito interessante, que, num certo sentido, você nos faz também repensar a Alice, né? O modo ali como foi tratada a questão pela perspectiva ali do Oswaldo Silvestre. Foi realmente muito interessante. Eu acho que o mais interessante desse colóquio as articulações que foram sendo feitas, né, ao longo dos trabalhos, não só presenciais, quanto também online.
Então, nós Eu acho que realmente... foram muitas infâncias, né? Muitos imaginários, muitos repertórios também, né? Plásticos, né? Poéticos que giraram aqui. Não entramos em acordo, né? E eu acho que Que ótimo. Essa diversidade, é isso que é bom, né? Essa bagunça, né? Para usar aí um Esse vocabulário infantil, desordenamento de sentidos. foi muito bem-vinda, né? Esse certo desregramento. Isso Então, foi a gente muito bom agradece mesmo. novamente muito a Patrícia, né? A Ida, a Obrigada Flávia, a a vocês. Paloma, Francisco, a Aline, a trupe toda que esteve junta, todo mundo que falou, todo mundo que ouviu, perguntou. Muito obrigada. Vamos dar, então, a palavra para a Patrícia, para ela se despedir, encerrar, e nós, então, terminamos a transmissão. E tudo, como a Rosana já falou, tudo está gravado. Portanto, vocês podem rever, podem cruzar, podem fazer essas outras articulações com todo esse material, que tanto está no canal da PUC, do Rio, como está neste canal aqui, a parte online está aqui, das palestras em sistema remoto, né? Estão aqui neste canal. Então, a palavra e lembrando de novo, desculpa só antes de passar a palavra para a Patrícia, né, do nosso desejo, vamos fazer, né, de reunir todas essas falas do colóquio numa publicação, né, para que isso esteja reunido, né, num só formato e possa circular também entre todos, agradecendo novamente a FAPERJ, né, por todo o apoio, ter viabilizado, né, o colóquio, sobretudo a porção presencial, né, possibilitando aos pesquisadores que viessem ao Rio para esse encontro. E que é uma abordagem no Brasil ainda não tão visível, né? Tão trabalhada, né? Então, acho que daí também a importância que foi esse colóquio e as questões que foram sendo trabalhadas e colocadas por todas as intervenções que nós tivemos, né? Bom, Patrícia, agora é com você mesmo, e aí nós encerramos com a sua palavra. Eu só queria dizer muito obrigada, Ida, Rosana, a todas as pessoas que estiveram assistindo. Foi um prazer estar com vocês e repensar estas questões que eu já venho, enfim, sobre as quais eu já venho escrevendo há algum tempo. É uma questão da infância que está presente em todo o livro que eu escrevi, mas não é uma das questões centrais, então foi muito bom trazê-la para a frente e pensar também nas crianças, não é? Pensar muito nas crianças, com quem eu adoro conviver. Então, obrigada por isso. E agradeço-vos muito. Pronto, então vamos terminar. Boa noite ou boa tarde a todos em cada lugar, né? Boa tarde, boa noite. Obrigada. Vamos terminar a transmissão.